Olá, pessoal! Hoje trazemos até vocês nossa segunda lição do terceiro trimestre de 2025, que tem como tema a Igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. Dessa forma, se você ainda não é inscrito em nosso canal, acione os sininhos das notificações, curta, comente e compartilhe. Sendo assim, vamos começar! Conforme a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 2, versos 37 a 47, temos a destacar. Verso 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Conforme a análise, o texto deixa bem claro que, para receberem o dom do Espírito Santo, é necessário ter um arrependimento e uma conversão genuína na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma, nos chama a atenção o verso 42, que diz: E perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, segundo, na comunhão, terceiro, no partir do pão e quarto, nas orações. Lucas, ao dar ênfase nestes detalhes, nos mostra que a igreja primitiva seguia o padrão divino estabelecido pelo Mestre e trabalhava de forma ordenada e harmônica. E para começar, apresentamos o primeiro tópico da aula: uma igreja com sólidos alicerces, uma vez que, ponto 1, possuía fundamento divino. Ponto 2, seguia a doutrina dos apóstolos. Ponto 3, era uma igreja piedosa e relacional. Uma igreja com sólidos alicerces. Ponto 1, já que tinha fundamento doutrinário divino. Em Lucas, capítulo 24, versos 36 a 49, afirma que ele esteve com seus discípulos após ressuscitar, naquele dia de domingo. Já em Atos, capítulo 1, verso 1 a 3, fala que ele permaneceu por 40 dias, ensinando aos apóstolos como administrar a sua igreja. Já em Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53, no último dia, ele levou todos ao Monte das Oliveiras, em Betânia, para abençoá-los antes de partir. Depois foi assunto aos céus. Uma igreja com sólidos alicerces. Ponto 2. Pois mantinha a doutrina dos apóstolos de Cristo. Em Atos, capítulo 2, versos 32 e 42, Pedro afirma que seu ensino foi algo recebido do Senhor Jesus, o crucificado. Este ensino é considerado a cartilha de normas da igreja primitiva, registrada após morte dos apóstolos. Conhecida como Didaquê, é um conjunto de regras escritas em grego. Certamente foi a forma usada pelos primeiros cristãos para manter viva a doutrina original da igreja primitiva pós-século I. Como sabemos, a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento publicado. Além da instrução oral, ela se utilizou da Didaquê? Bem, tendo sido todo escrito em grego e não em latim, a língua oficial de Roma, esta grande obra foi publicada no final do século I e ou início do segundo século. Por vezes é atribuída a um dos apóstolos de Cristo ou a algum dos discípulos que se destacou entre eles. Conhecida como a cartilha da igreja primitiva, temos a destacar: primeiro, é um manuscrito histórico. Segundo, todo escrito em grego. Terceiro, desaparecido há séculos. Quarto, reencontrado em 1873 em Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia. Quinto, possui ao todo 16 capítulos com os seguintes títulos. Do primeiro ao sexto capítulo é conhecido como Os Dois Caminhos. Do sétimo ao décimo, as celebrações. Do 11º ao 15º, a comunhão.
E o último capítulo irá falar sobre o fim dos tempos. Uma igreja com sólidos alicerces. Ponto 3. Pois era piedosa e relacional. Em Atos capítulo 2, versos 42 e 46, além de ensinar a doutrina de Cristo e de viverem em comunhão e orando, eles partiam o pão com os famintos. Já em Atos capítulo 4, verso 32 a 35, nos mostra a generosidade, o amor ao próximo e o cuidados com os mais necessitados. Isso era uma prática comum entre eles. Em Atos capítulo 8, verso 4 a 8, irá nos mostrar que em todas as partes que eles chegavam, a comunhão, a alegria e a admiração da multidão era notória, pois todos viam os sinais e os milagres que a igreja operava no meio do povo. Segundo tópico da aula: uma igreja que observava os símbolos cristãos. Ponto 1. Fazia uso do batismo. Ponto 2. Fazia uso da ceia do Senhor. Segundo tópico: uma igreja que observava os símbolos cristãos. Ponto 1. Pois fazia uso do batismo. No dia de Pentecostes, no cenáculo, Pedro ganha cerca de 3.000 almas, conforme lemos em Atos capítulo 2, versos 38 a 41. Muito provavelmente foi no tanque de Siloé que todos foram batizados. Sendo um dos primeiros passos da fé cristã, esse rito de entrada no cristianismo sempre foi aplicado a todo aquele que apresentava arrependimento genuíno. Curiosidade: devido às grandes perseguições, a igreja fez uso da palavra grega peixe como acrônimo, ou seja, cada letra é a inicial de uma outra palavra. E assim, íquetes também significa Jesus Cristo, o Deus Filho Salvador. Como marca identitária, esse símbolo passou aos cristãos, inclusive até mesmo após seus sepultamentos. Eram fixados nos caixões, nas caixas de pedra com os ossuários. Foram encontrados ainda a palavra peixe em grega, íquetes, seguido do desenho do animal, bem como uma âncora ao lado, conforme podemos ver nessa figura. O batismo, como representação da morte e ressurreição de todo aquele que se entrega a Cristo, aponta diretamente para Jesus, tipificado em Jonas no Antigo Testamento, que desce às profundezas do abismo, no ventre de um grande peixe íquetes. Esse foi o sinal mencionado por Jesus, conforme Lucas capítulo 11, versos 29 e 30. Segundo tópico: uma igreja que observava os símbolos cristãos. Ponto 2. Pois decidiu fazer uso da ceia do Senhor. Como ordenança deixada por Jesus, a ceia do Senhor foi outra prática que a igreja de Jerusalém adotou. Esse rito cristão, que está associado ao sofrimento no corpo de Jesus, nos faz recordar seu sacrifício no Calvário. Confira Lucas capítulo 22, versos 19 a 20. Curiosidade: além da associação com o batismo, o nome peixe em grego, íquetes, foi usado como monograma pelos fiéis, através do pão de Pompeia. Da mesma forma, na roda de 8 raios também. E assim poderiam se comunicar entre si sem que outros percebessem. Sendo assim, a roda de 8 raios e o pão de Pompeia escondem o monograma íquetes. E como podemos ler esse monograma? Cada raio equivale a uma letra do alfabeto grego, que, quando revelada, forma a palavra íquetes, que também significa I, Jesus, X, Cristo, O, Deus, Y, Filho, C, Salvador. Jesus Cristo, o Filho do Deus Salvador. E por fim, terceiro tópico da aula: uma igreja aclamada como modelo. Ponto 1, por ser reverente e cheia de dons. Ponto 2, por ser
acolhedora. Ponto 3, por ser adoradora. Terceiro tópico, uma igreja vista como modelo. Ponto 1, pois era reverente e cheia de dons. Em Atos, capítulo 3, versos 1 a 10, vemos Pedro e João tomados pela unção, curando um homem coxo de nascença na porta do templo. Ponto 2, uma igreja que era acolhedora. Em 3 de João, capítulo 1, versos 5 a 8, as atitudes de Gaio são elogiadas, por ele amparar os irmãos na fé, bem como os estrangeiros, uma prática que era comum na igreja primitiva. Ponto 3. E, por fim, uma igreja adoradora. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21, diz que, mesmo em meio a toda perseguição e devassidão que existia na época, a igreja sempre foi orientada a andar no Espírito, entoando salmos, hinos e cânticos espirituais de todo o coração na presença do Senhor. Pessoal, nesse momento vamos ficando por aqui. Porém, esperamos ter contribuído com o vosso crescimento bíblico e espiritual.